Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Leandro Pereira Rezende, responsável pela disciplina de Ciências na Escola Municipal Castro Alves I. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Introdução às Ciências. Por isso, o título da nossa aula é Vamos aprender ciências? Então, para início de conversa, o que é a disciplina de ciências? Vocês que estão chegando agora no sexto ano, vamos então ver. Ciências é um conjunto de disciplinas chamado de ciências da natureza. As ciências da natureza têm um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo, seja ele natural, social ou tecnológico, a inter-relação, a relação que existe entre a natureza, a sociedade e a tecnologia, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências, ou seja, as ciências da natureza, que envolve ciências biológicas ou biologia, química e física, ela trabalha para o letramento científico, ou seja, para desenvolver em vocês a capacidade científica e tecnológica em vocês. Essas ciências da natureza, ela tem o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos de investigação científica. Por isso que o nome da nossa disciplina é Ciências, porque está totalmente voltado para a ciência, o que se faz ciência, os conhecimentos científicos que foram produzidos ao longo de todo o tempo. Esse conhecimento ele é estudado para ser transmitido a vocês da melhor forma possível. Então, a nossa disciplina de ciências, ela é dividida em três grandes áreas, que é ciências biológicas, que estuda os seres vivos, a química, que estuda a composição das coisas, seja de seres vivos ou não vivos, e a física, que estuda como ocorrem as transformações da matéria. Ou seja, eu tenho ciências biológicas que estuda os seres vivos, eu tenho a química que estuda os seres vivos e não vivos, a composição química desses seres vivos, o que compõe, quais são as moléculas que estão ali presentes, e a física que vai estudar como ocorre a transformação dessas matérias. Então, é interessante falar também que a nossa disciplina de ciências, o nosso livro didático de ciências que a gente vai trabalhar, ele vem dividido em três grandes áreas. A primeira delas é vida e evolução. Vida e evolução vai propor o estudo de questões relacionadas aos seres vivos, suas características e necessidades e a vida como fenômeno natural e social. Ou seja, vida e evolução está mais relacionada às ciências biológicas, a biologia, que é como os seres vivos interagem entre si, quais são as características desses seres vivos, o que esses seres vivos precisam para viver e como a vida interage em fenômeno social e natural. A segunda grande área de ciências é matéria e energia. Matéria e energia contempla o estudo dos materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida em geral. Ou seja, matéria e energia está relacionado à física e química. Porque vai estudar a matéria, vai estudar como ocorre a transformação da matéria, quais são as fontes de energia, como se gera energia, qual a finalidade dessa energia no nosso dia a dia. E a terceira grande área de ciências é Terra e Universo. Terra e Universo busca a compreensão das características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes, suas dimensões, composição, localização, movimento e forças que atuam entre eles. Então, essa Terra e Universo é a unidade temática que vai trabalhar vendo como a Terra, o Sol e a Lua e os corpos celestes, eles influenciam na vida dos seres vivos que tem aqui na Terra. Como esses corpos celestes eles atuam de forma a propiciar a vida no planeta Terra. Então, agora a gente vai ver o conteúdo programático da nossa disciplina de ciências. Quais
conteúdos a gente vai ver ao longo do ano didático. E aí aqui eu quero que vocês tenham bastante atenção para vocês verem que conteúdo chama mais sua atenção, que conteúdo você já sabe, você já ouviu falar, qual conteúdo você tem mais interesse em aprender. Então, para início, a gente tem o que nos torna humanos. Então, a gente vai ver a origem da vida, nós vamos ver a célula, níveis de organização e características dos seres vivos. Então, todos esses conteúdos, a origem da vida, a célula, os níveis de organização, as características dos seres vivos, o apanhado disso tudo vai propiciar nós entendermos o que nos torna humanos. Ou seja, como ocorreu o surgimento da vida no planeta Terra, como era a atmosfera primitiva, o que mudou nessa atmosfera primitiva, como essas mudanças propiciaram o surgimento da vida. A partir da origem da vida surge então uma célula. Mas o que é a célula? É a menor unidade estrutural que compõe os seres vivos. É a menor unidade funcional que compõe os seres vivos. Então, o que é uma célula? O que compõe essa célula? Como ela funciona? Para que ela serve? Por que ela existe? Como essa célula surgiu? A partir da célula, a gente vai ter que a célula é a menor molécula funcional viva. E aí a gente vai ter, a partir da célula, os níveis de organização. A partir da célula, a gente vai ter tecidos, a gente vai ter órgãos, sistemas, vamos ter o organismo. Então a gente vai ter vários níveis em cadeias que vão se agrupando, formando coisas mais complexas. E aí a gente vai ter um organismo formado. Quando a gente tem célula, tecido, órgãos, sistemas, então o conjunto de sistemas vai formar um organismo. E quais são as características desses seres vivos? A gente vai ver que o ser vivo ele respira, o ser vivo ele reproduz, o ser vivo ele elimina resíduos, o ser vivo cresce, o ser vivo se alimenta. Então essas são as características que a gente vai ver de um ser vivo e a partir disso a gente vai ver como a gente pode identificar o que é um ser vivo ou não. Uma outra questão que a gente vai trabalhar também é como percebemos o ambiente e interagimos com ele. Então, como é feita a percepção do ambiente? Através dos órgãos dos sentidos e através da interpretação dos estímulos que esses sentidos vão captar. E quais são os sentidos que a gente tem? A gente tem o tato, a gente tem o olfato, paladar, audição, visão. A gente tem esses 5 principais sentidos. E a gente vai ver como esses sentidos interagem para a gente perceber o ambiente que está à nossa volta. E em interação com o sistema nervoso e o sistema de coordenação e integração, sistema endócrino, a gente vai conseguir interpretar esses estímulos e vamos poder interagir com o ambiente. Uma outra questão é como é o planeta Terra. Vamos ver as camadas da Terra, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Então a gente vai ver todas as partes que compõem um determinado planeta, no caso, o planeta Terra. Então a gente vai ver que a Terra é formada por camadas. Vai ter o núcleo, o manto, crosta terrestre. E essa crosta terrestre é o que forma o que chamamos de litosfera. Então a gente vai ver como é formado essa litosfera, o que compõe a litosfera. Além da litosfera, a gente vai ter a hidrosfera, que é as partes do planeta que é composto por água. E a gente vai ter também a atmosfera, que são as partes do planeta no qual a gente tem o ar. Então a gente vai ver a composição do ar, quais são as partes da atmosfera. E aí a gente vê que tem troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E cada uma dessas camadas da atmosfera tem ali um itemzinho relacionado. Tem aquela na qual os aviões podem voar, tem aquelas na qual tem a camada de ozônio, tem aquelas em qual passa os cometas, os corpos celestes, tem a termosfera na qual estão os satélites. Então a gente vai ver cada uma dessas detalhadamente. Outra questão a ser trabalhada dentro da nossa disciplina é que relações existem entre os seres vivos. Então, a gente vai ver cadeias e teias alimentares, porque cadeias e teias alimentares é como os seres vivos interagem entre si, que relação elas existem. Uns são predadores, outros são presas, uns se alimentam de uns ou outros, outros se juntam para se beneficiar, para trabalhar juntos, é o que a gente chama de simbiose, de mutualismo, eles trabalham juntos e os dois têm benefícios.
Vamos ver que quando você influencia, se intromete, se faz ações que prejudicam o ambiente, a gente vai ter interações do homem com o ambiente e vai acabar propiciando então desequilíbrios ambientais, caso isso não seja feito com cuidado. Então a gente tem aí uma imagem que representa essa relação entre seres vivos, cadeias e teias alimentares. E que isso, quando eu tiro um indivíduo, quando eu elimino, quando eu faço a extinção de um determinado indivíduo, eu vou causar um desequilíbrio ecossistêmico, um desequilíbrio ambiental. E uma outra unidade a ser trabalhada é como podemos perceber os movimentos da Terra. Então, o primeiro a ser pensado é o formato da Terra. Qual é o formato da Terra? A gente sabe que tem a questão aí, alguns defensores da Terra plana. Acredito que vocês não acreditam nessa teoria, que é uma teoria refutada. O que a gente tem hoje é que a Terra é em formato de geóide, mais ou menos uma circunferência, a Terra é redonda. E aí a gente tem até uma imagem que mostra a Terra plana e como o Sol e a Lua orbitariam ao redor da Terra, ou seja, como esses movimentos seriam realizados. Então não seria possível a existência dos eclipses que a gente sabe que existe. Então, a partir do momento que a gente sabe qual o formato da Terra, que a gente sabe que a Terra é redonda, a gente vai estudar então os movimentos de rotação, movimento de translação, que são os movimentos que a Terra realiza. A rotação, o movimento que a Terra realiza em torno dela mesma, e o movimento de translação que a Terra realiza em torno do Sol. E aí a gente vai ter, quando o movimento de rotação é a duração de um dia e o movimento de translação é a duração de 365 dias. E esses movimentos que a Terra realiza propiciam a vida naquele ambiente ali. Então a gente vai ver como os movimentos da Terra influenciam a existência da vida. E por último, a gente vai ter como as misturas fazem parte do nosso cotidiano. É uma unidadezinha sobre química, na qual a gente vai ver o que é matéria, o que é substância, o que é mistura, o que é substância pura, o que é uma mistura quando eu pego dois tipos de matéria e misturo, por exemplo, água e óleo, tem uma mistura. Quando eu tenho só água, eu tenho a substância pura. Então a gente vai ver métodos de separar uma mistura, por exemplo, quando eu misturo água e sal, como eu vou separar a água do sal? Quando eu misturo água e açúcar, como eu vou fazer essa separação? Então a gente vai ver esses métodos de separação e a gente vai ver as transformações da matéria, transformação física, transformação química. Como exemplo, a gente tem uma imagem em estados da matéria e a gente vê a transformação da água, sólido, líquido e gasoso. É quando ocorre uma transformação química, a água não muda, ela não deixa de ser água, ela continua a ser água, mas ela vai passar pelos diferentes estados da matéria, que é o sólido, líquido e gasoso. Então a gente vai ver isso detalhadamente, com calma, ao longo do nosso ano letivo. Espero que vocês estejam empenhados com a nossa disciplina de ciência. Espero que vocês estudem bastante, aprendam bastante, questionem bastante para aprender sobre a nossa disciplina. Então olhem com calma, pesquisem, vejam qual assunto chama mais a atenção de vocês e responda para mim lá na atividade qual assunto você se interessa mais, qual assunto você tem mais curiosidade em aprender, certo? Ficamos por aqui. Tenha um bom descanso, bons estudos e até a próxima aula.